Oi galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula nossa. Nós vamos falar então com o 8º ano sobre reprodução, junto com as aulas do Centro de Mídias. Importante vocês assistirem essas aulas. Todas as nossas atividades estão sendo elaboradas em conjunto, tá? Com as aulas que estão sendo passadas lá. E vamos então fazer um apanhado aí sobre as aulas de reprodução assexuada e sexuada, tá? Qual a diferença entre essas duas reproduções? Na parte assexuada, nós não temos troca de material genético. Os indivíduos novos são geneticamente idênticos aos seus progenitores. Então, eles são clones, tá? A gente pode chamar assim. Eles são sempre geneticamente idênticos aos seus pais. E no caso da reprodução sexuada, nós temos a união de células sexuais. Então, os gametas femininos, os gametas masculinos, nós aqui, seres humanos, chamamos de espermatozoide e óvulo, se encontram e dão origem a um novo ser, com variabilidade genética, porque esses DNAs vão se misturar, né? Esse material genético se mistura. Dentro da reprodução assexuada, a gente tem vários tipos de reprodução, tá? Nós separamos alguns aqui para falar, porque a gente não consegue falar de todos, né? A gente tem uma grande variação aí de reproduções assexuadas, mas entre eles nós temos a bipartição, não sei se vocês conseguem ver bem aqui, mas aonde a gente tem o material genético se multiplicando e depois dando origem a dois novos indivíduos, tá? Geneticamente iguais. Nós chamamos então de divisão binária ou cisparidade. Normalmente quem faz isso são as bactérias, os protozoários. Eles se multiplicam, o DNA, e dão origem a novos indivíduos se dividindo, tá? Depois nós temos então brotamento. Vou colocar essas imagens para vocês lá depois melhor, tá? Mas nós então temos aqui, ó, o brotamento. Esponjas do mar é um exemplo. Eles formam os brotos mesmo, que em um certo momento se desprende do original e dá origem a um novo ser geneticamente idêntico, tá? Nós temos também a fragmentação aqui nas esponjas do mar e nas planárias, onde elas têm um grande poder de regeneração. Então, mesmo quando eu quebro elas ao meio, elas dão origem a novos indivíduos geneticamente idênticos, tá? Depois também nós temos a multiplicação vegetativa, que é o que a gente vê bastante com as plantas, né? São plantas adultas, são parte de plantas adultas que vão dar origem a novos seres. Sabe quando a gente corta lá a planta, deixa na água para que ela desenvolva as suas raízes e aí a gente replanta essa planta por multiplicação vegetativa, tá? A gente tem outros, por exemplo, a partogênese, que é a reprodução dos carrapatos, que parte da assexuada para a sexuada também. Então, a gente tem os óvulos que não são fecundados dão origem a fêmeas, que são a parte assexuada, e na sexuada os óvulos são fecundados e dão origem aos machos, tá? Dentre outras aí que a gente tem. Na reprodução sexuada, aquela que a gente falou lá, que tem a troca do material genético, que o gameta feminino e o gameta masculino se encontram e formam lá o zigotinho, formam o novo indivíduo, a gente tem a maioria das reproduções, como a nossa do ser humano. É bem fácil entender essa porque é a que acontece com a gente, né? Então, o espermatozoide encontra o óvulo, o DNA se mistura, essa variabilidade genética acontece, é uma grande vantagem evolutiva pra gente isso, tá? Para todos que fazem reprodução sexuada, porque essa troca de material genético formam indivíduos diferentes e eles acabam criando capacidades de sobrevivência, de adaptações ao meio ambiente em que estão vivendo, eles podem melhor se adaptar ou não. Foi uma grande novidade evolutiva isso que aconteceu, acontecer essas reproduções assexuadas, desculpa.
E também eles falaram lá no Centro de Mídias sobre reprodução dos vegetais. Nós vimos um pouquinho sobre eles. Falavam lá das briófitas, né, que são os musgos. Falavam das pteridófitas, que são as samambaias. Falavam-se das gimnospermas, que são os pinheiros e as araucárias. E também das angiospermas, que são aquelas que têm flores e frutos, tá? Os vegetais também passam por essas fases, assexuada e sexuada. A parte assexuada é toda aquela parte que ela fala sobre os esporos, tá? Então, aquela parte é a parte assexuada, onde são originados esporos, novos esporos geneticamente idênticos. E depois nós temos a parte assexuada, onde havia a troca de gametas, quando ela começa a falar em gametófitos masculinos e femininos, tá? Então, a gente tem essas duas partes, essas duas reproduções acontecendo dentro do reino dos vegetais. Falou também sobre as briófitas, que precisava muito da água para sobreviver e para se reproduzir, né? Elas precisam desse ambiente mais úmido, com mais água, para que os gametas femininos e masculinos e femininos se encontrem. As pteridófitas também, ela precisa muito ainda desse ambiente úmido, esse ambiente com chuva, com água acontecendo. E depois as gimnospermas e as angiospermas, que já não depende tanto. Também foi uma novidade evolutiva que aconteceu no reino das plantas. Elas passaram então o vento, a disseminação dos animais, as abelhas, os animais que comem as frutas e levam as frutas até outro lugar, fizeram com que as gimnospermas e as angiospermas tenham uma grande evolução aí por conta disso, tá? Uma curiosidade para vocês, aquele pinhão que a gente come agora nas épocas de festa junina, ele na verdade é um embrião, tá? Aquela parte massinha lá que a gente come dentro do pinhão é na verdade um embrião daquela gimnosperma. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter resumido um pouquinho para vocês aqui sobre as reproduções. Um beijo, até a próxima aula.